Olá, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e às quartas-feiras, de forma presencial, e aqui nesse formato, o grupo de estudos que visa estudar as obras da doutrina espírita ou do espiritismo. E que no momento nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, aqueles que estiverem passando por perto na segunda-feira e quiserem conhecer a casa, assim como na quarta, que quiserem estudar com a gente, serão muito bem-vindos. Estamos esperando vocês. Será um prazer ter vocês para nós podermos estudar juntos, né? Podermos fazer as nossas reflexões sobre o que a doutrina, enquanto instrumento de aprendizado do Espírito, nos oferece para que nós, enquanto espíritos imortais, utilizemos essas informações, esse conhecimento a serviço do nosso crescimento, espíritos imortais que somos. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo do mundo espírita ou dos espíritos, e estamos no capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal, ou seja, do nosso processo reencarnatório. Nós estamos no item do capítulo 7º, que trata de idiotismo e loucura. E na semana passada, nós chegamos até a pergunta número 373A. E hoje vamos prosseguir com a pergunta que Kardec fez aos espíritos, a pergunta 374, em que Kardec dizia: o idiota, no estado de espírito, tem a consciência de seu estado mental? Então, aqui nós já vimos aí nas perguntas anteriores, a gente já fez esses esclarecimentos. Quem está chegando aqui agora vai nos vídeos anteriores para poder acompanhar, em que nós já esclarecemos que a época de Kardec, os transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente o que hoje nós chamamos de transtorno de desenvolvimento intelectual, que até algum tempo atrás no CID-10 era classificado como retardo mental e que hoje no CID-11, o mais recente, é classificado como transtorno do desenvolvimento intelectual. À época de Kardec, era classificado esse tipo de transtorno, ou seja, esta doença, como idiotia. Então, Kardec aqui está perguntando, ele faz a pergunta, a classificação da época. Então, quando ele diz, na pergunta 374, o idiota, ou seja, a pessoa que tem um transtorno de desenvolvimento intelectual, ou que a gente chamava até o CID-10 de tem um retardo mental,
o espírito, quando ele está, o personagem está nessa condição, mas quando ele está no estado de espírito, ele tem essa consciência do seu estado mental, ou seja, o espírito está encarnado, tem um transtorno de desenvolvimento intelectual, que está aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 374, como o idiota, ele tem um transtorno do desenvolvimento intelectual. Quando ele está nos momentos de desdobramento, nos momentos em que ele está dormindo e que está atuando na dimensão espiritual, ele tem consciência desse estado mental de quando ele está em estado de vigília, quando ele está acordado. Ele sabe disso, tem consciência desse transtorno que ele está cometido, que o seu corpo físico veio com esse tipo de transtorno. Essa foi a pergunta. Resposta de Kardec: sim, muitas vezes, pois compreende que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Resposta dos Espíritos. Então, sim, muitas vezes o Espírito compreende que essas cadeias que o dificultam de poder se manifestar livremente, manifestar e fazer com que o seu desenvolvimento, porque hoje a gente já classifica transtorno do desenvolvimento intelectual, que esse desenvolvimento intelectual possa acontecer, é uma prova ou uma expiação dessa experiência que ele está vivenciando. Então, ele compreende isso como se fosse uma marra, como se fosse uma contenção através do corpo físico, para que a experiência se dê dessa forma, como um aprendizado, uma prova para esse espírito, ou uma expiação, porque expiação e provas são coisas diferentes, ok? Então, essa foi a pergunta 374, que tem a coerência com o que Kardec já perguntou anteriormente, nós já vimos, já refletimos, e a resposta que os espíritos já tinham dado. Então, a partir das respostas que vão sendo dadas, Kardec vai pedindo mais esclarecimentos para a gente entender mais ainda. Então, vamos à pergunta 375. Eu sempre lembro a vocês, disse, poxa, que pessoa chata, ela repete toda semana a mesma coisa. Mas é importante a gente lembrar aqui, né? Porque a tradução que eu leio aqui com vocês é diferente da tradução que vocês têm em casa. São as mesmas perguntas, são as mesmas respostas. O número de perguntas só difere em algumas traduções, porque algumas usam letra A para subdividir uma pergunta e outra não, faz como uma pergunta, então pode ter 1019 numa tradução ou 1018 na outra, é a mesma pergunta, a mesma resposta, mas são tradutores diferentes, então a forma de expressar a mesma coisa pode divergir. É como eu, baiana, falo com determinado sotaque, falo determinadas expressões que utilizo aqui em Salvador. Vocês, em outros lugares, utilizam para falar a mesma coisa de outras expressões. Mas a gente vai estar falando sobre a mesma coisa. Então, por isso que eu sempre trago e tenho que repetir que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, sou apaixonada por Hermínio de Miranda, adoro tudo que ele trouxe, toda a sua obra, né? E a introdução dele, dessa tradução, é belíssima. Então, é a tradução que eu leio aqui para vocês. E vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem aí à mão. Então, vamos à pergunta 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Aquele espírito que veio, reencarnou e a sua condição, que a gente chama de tem um transtorno mental, que a gente classifica como loucura.
aquela pessoa está nesse estado de loucura, ela é classificada como louca, né? Geralmente é o que tem um transtorno mental. É isso que Kardec está perguntando lá à época, né? Qual é a situação da pessoa que do espírito na loucura, quando ele se encontra nesse estado? Resposta dos espíritos. O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Quando é encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de o fazer apenas com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sofram alterações e a sua ação ou suas impressões no que concerne a esses órgãos são interrompidas. Se perde os olhos, fica cego. Os ouvidos, fica surdo e etc. Imagine agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou integralmente agredido ou modificado. Será facilmente compreensível que o espírito, somente tendo a seu serviço apenas órgãos incompletos ou alterados, deve entrar em perturbação, da qual ele mesmo, em seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe é mais possível deter. Grande a resposta dos espíritos e muitos esclarecimentos. Então, a gente já viu o espírito no seu estado de liberdade, quando não está utilizando o corpo físico, ou seja, ele está encarnado e está em estado de alerta, como a gente diz, acordado, em estado de vigília. Ele está sofrendo ali a imposição do corpo físico e a atuação dele diretamente na matéria depende desse corpo. Diferente de quando ele está no estado de liberdade, ou seja, ele está na dimensão espiritual e recebe as impressões diretamente da ação da matéria. Mas quando ele está encarnado e encontra-se em condições totalmente diferentes, por quê? Porque encarnado, para ele atuar na dimensão material, ele vai precisar desse corpo físico para expressar tudo aquilo que ele, espírito e individualidade, pensa ou quer fazer. Ele precisa desse corpo. E aí os espíritos dizem, uma parte desse corpo, ou um conjunto de órgãos desse corpo, se sofre alterações, essas impressões que tem nessa alteração desses órgãos vai impedir a livre manifestação dos espíritos. E para a gente entender melhor, os espíritos explicam. Então, se ele perde os olhos ou vem com alguma dificuldade nos olhos, ele estará cego e não vai poder enxergar. Se ele tem algum problema nos ouvidos, ele não vai ouvir. Então, fica surdo. Aí os espíritos, imagine se o órgão que preside a vontade, ou seja, os olhos é para a visão, ouvidos para a audição, mas o órgão que vai presidir os efeitos da inteligência e da vontade é o cérebro. Imagine se esse órgão que preside, ou seja, ele que comanda os efeitos da inteligência, de como a gente vai aprender, desenvolver, fazer o raciocínio. Se ele vem parcial ou integralmente modificado ou agredido com qualquer tipo de imperfeição, de dano, os espíritos dizem, facilmente a gente compreende que o espírito vai ter a seu serviço somente esse órgão que, por estar comprometido,
não vai poder se utilizar dele para fazer todo esse processo de aprendizado, desenvolvimento. Então, ele deve entrar em perturbação internamente, lá no seu íntimo, porque ele, espírito, sabe que ele tem a habilidade, ele tem a inteligência, mas só que ele não é capaz de expressar isso ou de aprender aquilo que está sendo ensinado naquele momento para o personagem, porque o órgão que ele vai se servir para isso está danificado. Isso faz com que o espírito fique num estado de perturbação por não conseguir expressar, desenvolver, não conseguir dar seguimento a esse aprendizado. Mas ele não pode fazer nada, porque ele já está ligado àquele corpo físico que tem essas limitações. Limitações essas que podem, por força do espírito, sofrer algumas alterações e haver algumas conquistas. Mas quando esse dano, quando isso vem como um processo de prova ou de expiação do espírito, ele vai ficar muito angustiado e nesse estado de perturbação por querer manifestar no físico, mas o instrumento que seria o apropriado para que ele faça isso, ele vem com defeito, ele veio prejudicado. Isso é uma prova ou uma expiação, ou seja, é uma forma de aprendizado necessária para aquele espírito que foi configurada por ele mesmo a partir das experiências e escolhas anteriores. Então, essa foi a pergunta 375. E agora nós vamos dar prosseguimento hoje, mesmo que fique um pouquinho mais longo o vídeo, a pergunta 375A, que Kardec, então, vai complementar. Então, dessa forma, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Então, essa loucura, essa desorganização, essa dificuldade de fazer com que esse intelecto, com que esse desenvolvimento, esse aprendizado aconteça, é do corpo. O espírito não está louco ou não está desorganizado? É a pergunta 375A. Resposta dos espíritos: sim, não é o espírito, é o corpo. Isso vem no corpo físico, mas é necessário atentar para o fato de que, se o espírito age sobre a matéria, da mesma forma, esta reagirá sobre ele em certa proporção, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impactado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual ele se livrará apenas após a sua completa separação de todo abalo material. Então, é como se os espíritos dissessem a pergunta que Kardec complementou. Porque Kardec, na verdade, quis dizer assim, então é o corpo que está doente, não é o espírito que é louco, não é o espírito que é desorganizado, é do aparelho que ele tem. Então é isso? Os espíritos dizem sim, mas presta atenção, chamam a atenção. É necessário a gente lembrar que assim como o espírito age sobre a matéria também vai ter uma influência mínima de uma certa proporção sobre o espírito. E por estar vivendo essa experiência, por exemplo, estar sem conseguir se desenvolver, repetindo comportamentos, tendo estereotipias, tendo pensamentos que são recorrentes, se o espírito encarnado através do personagem
manifesta esse estado de loucura, como Kardec colocou aqui, durante muito tempo, essa repetição por muitos anos, isso vai acabar por influenciar a individualidade, o espírito, que vai ficar sobre um certo estado de perturbação. É como se o espírito ficasse meio confuso. Eu sei, eu consigo entender, mas tem horas que eu não sei, por aquela repetição constante que o personagem ainda está vivenciando, se for uma experiência de vida desse espírito num personagem assim, nesse estado, com um transtorno de desenvolvimento intelectual. Isso vai acabar afetando o espírito e desorganizando ele até num certo nível, que para que ele consiga depois se organizar de novo, se apropriar de novo, isso é do corpo e não é meu, vai levar um tempo para que, a partir da separação daquele corpo, ou seja, quando houver um desencarne, quando esse espírito retornar ao plano espiritual, levará um tempinho para que ele se assenhore de novo de si mesmo e essa perturbação ou esse transtorno ele consiga se, na pergunta anterior, quando Kardec faz, então, o desorganizado é o corpo, essa desorganização do corpo que chegou ao espírito, ela encontre o equilíbrio necessário. Então, essa foi a pergunta número 375A. E na semana que vem, aí sim nós vamos dar prosseguimento para não ficar muito longo aqui, né? Às vezes, mas é tão pequeno. Às vezes faz uma ou duas perguntas, mas nós lembramos que nós temos o estudo presencial que também obedece à mesma sequência das perguntas. E no presencial as pessoas se expressam, as pessoas trazem as suas considerações, fazem questionamentos. Então, no presencial o tempo é maior. E como a gente fica aqui alinhado nesse formato e no presencial, a gente vai ficar por aqui, porque nós somos um grupo de estudos, eu também repito isso sempre. Então, o nosso objetivo aqui é estudarmos juntos. Nós não temos objetivos de ter número de pessoas no canal, número de pessoas assistindo, é para quem chegar, é para a pessoa que chegar e quiser estudar e quiser entender um pouquinho mais do que o Livro dos Espíritos está trazendo no nosso contexto hoje, na nossa história, com esse personagem atual para nos auxiliar aqui. É para isso que nós estamos juntos aqui toda a quarta-feira às 19 horas. Então, nós não temos pressa, porque nós não somos grupo de leitura que queremos dar conta do livro ou das perguntas. Nós queremos estudar, refletir, questionar o que é isso mesmo, e a partir daí nós possamos utilizar isso em nosso aprendizado, cada um de nós, a serviço do nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos, ok? Por isso que eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas, para juntos nós continuarmos o nosso estudo com a pergunta número 376. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.